Testando. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu saldo nossos amados ouvintes com uma boa noite de salvação. Glória a Deus. Estaremos dando início a um culto de louvor e agradecimento, um culto de evangelismo, a qual a palavra do Senhor, ela mais uma vez vai ser anunciada. Amém? Espírito Santo de Deus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, diante da tua presença, porque sabemos que o Senhor está neste local, porque a tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor se faria presente. Coloca teu anjo com a espada de fogo nessa esquina, repreendendo toda barreira e todo impedimento para a realização desse culto, Pai, a qual eu creio, pela fé, que almas serão alcançadas. Em nome de Jesus, toma a direção desse culto, toma cada irmão que terá a sua oportunidade. Senhor, fala conosco através dos louvores e através da tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vou estar entoando o hino 28 da harpa cristã. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar, alma dolorida, ouve o teu falar. Senda espinhosa, Ele já andou, morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com tua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Deus vai te guiar com tua forte mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, tem tristeza e lida, Deus vai te guiar. Glória a Jesus.
Meu querido ouvinte da palavra do Senhor, Jesus Cristo, Ele quer te guiar. Jesus Cristo, Ele quer fazer parte da sua vida, mas é necessário que você abra o teu coração, porque se você não abrir o coração, o Senhor Ele não pode entrar, e você vai ficar dessa mesma maneira que você está. Você, muitas das vezes, deita a cabeça no seu travesseiro e não consegue dormir. Muitas das vezes você tem até uma boa condição financeira, mas você pensa, acho que falta alguma coisa, e falta Jesus Cristo na sua vida, porque não existe paz, não existe salvação, não existe descanso se fora do nome de Jesus Cristo. Você depende de Jesus Cristo para tudo. De repente você fala, eu nunca fui cristão, eu não dependo de Jesus para nada, eu estou vivendo a minha vida até hoje, mas vai ter um dia que você vai precisar de Jesus, lá naquele grande dia, quando o teu corpo bater no solo sem vida e a tua alma subir, você só vai ter dois destinos, ou é céu ou é inferno. E a Bíblia, ela é bem clara, só foi dado o direito do ser humano morrer apenas uma vez. Morreu, segue-se o juízo. A Bíblia vai dizer que naquele grande dia todo joelho vai se dobrar. Então você tem uma escolha. Se você não dobrar o teu joelho agora e reconhecer Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você vai ter que dobrar o seu joelho naquele grande dia, mas vai ser para a condenação. Então a escolha é sua. E hoje nós viemos aqui anunciar essa palavra, oferecer uma nova chance, uma nova oportunidade para você. E no 419 da harpa cristã: vinde todos pecadores a Jesus, o Salvador. Vinde logo sem temores encontrar o Redentor. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dá aos fracos fortaleza, das montanhas plano faz, no deserto da beleza, e aos crentes luz e paz. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Fraqueza ele perto, dominando a força má, no caminho guia certo, e sua graça sempre dá. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, ó, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Tenho gozo muito perto pelo sangue que verteu. Nem o mundo, nem o inferno tira a vida que ele deu.
Cristo vier na glória para buscar o povo seu, cantaremos a história do amor de Deus nos céus. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Glória a Jesus. Meus queridos ouvintes, a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer na sua palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está fazendo um convite para você aqui nessa noite. É noite de salvação, é noite de se arrepender dos seus maus caminhos, é noite de largar tudo aquilo que te afasta do Senhor, é noite de você levantar sua mão e reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem um hino que eu gosto muito, que uma estrofe dele vai dizer: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. De repente, hoje você fala: eu sou jovem demais, eu preciso aproveitar o mundo, a minha juventude. Eu tenho que te falar uma coisa: você não sabe o dia que você vai descer a sepultura. Então é melhor que você esteja preparado, porque eu já falei e vou repetir: você pode até viver aqui nessa terra sem Jesus, mas se você partir dessa terra sem Jesus, o negócio vai ficar estreito para você. A condenação é certa, e não adianta clamar, não vai adiantar pedir misericórdia, porque o tempo do arrependimento é hoje. O tempo de se arrepender, o tempo de entregar a sua vida para Jesus é hoje. Amanhã você vai buscar o arrependimento, chorando, com lágrimas, mas não vai encontrar. Seguir Jesus, você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão das vaidades, você tem que abrir mão de tudo aquilo que o mundo te oferece. Porque servir Jesus, Jesus falou para os discípulos: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, vocês são a diferença. Ser cristão é muito mais, muito além do que botar uma Bíblia debaixo do braço e ir na igreja aos domingos. Ser cristão é viver a palavra do Senhor, é fazer o ID do Senhor, é renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, às vaidades. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e depois me segue. Então hoje é noite de oportunidade. Se você está aí ao alcance da nossa voz, quiser levantar sua mão, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, a oportunidade agora. Não espere o término, se aproxime que nós iremos orar por você. Amém? Eu quero dar a oportunidade, pastor Manuel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saldo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. E os ouvintes da palavra de Deus com uma boa noite de salvação. Eu gostaria de louvar o hino de número 139. Cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, você ouvinte da palavra de Deus, que está no alcance de nossa voz, e talvez você não tenha força para ir até a igreja, mas Jesus Cristo trouxe a igreja até a você, para que você, naquele grande dia, não seja inocente, né? Louvado seja Deus. O hino 139 diz assim: já, ó Filho de Deus,
é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada couver, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém nessa lei se podia libertar, mas ó Filho do homem por nós triunfou, nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga aos maus há de dar, por medo da morte esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, ó bom Emmanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, Vivo contente, pois Ele nos amou. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus me diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, louvado seja Deus, a partir do versículo 7, Jesus diz: eis que eu conheço as suas obras, eu abri uma porta diante de ti, e jamais ninguém pode fechar. Tenho pouca força, guarde a minha palavra e não negue o meu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Louvado seja Deus, Ele conhece todos os momentos de nossa vida. Louvado seja Deus. Qualquer situação que seja, que nós estejamos passando, Jesus Cristo, Ele está ciente de tudo. Louvado seja Deus. Mas lá no versículo 11, né, de Apocalipse capítulo 3, ele nos diz assim: guarde a tua coroa, né? Guarde o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Louvado seja Deus. Sabemos que para nós guardar o que temos, é a promessa de Jesus Cristo, né, que nos fez. Louvado seja Deus, quando Ele veio aqui ao mundo, e Ele anunciou aos seus discípulos, né, ensinando aos seus discípulos, porque Ele estava próximo dos seus dias de subir para a glória, retornar para o seu lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele disse
Eu vou para o Pai, vou preparar lugar, e eu voltarei para levar vós para mim, para onde eu estiver, ali esteja vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ouvintes da palavra de Deus, devemos lembrar sempre de que Jesus Cristo, ele veio ao mundo no sentido de derrubar a parede que dividia o homem de Deus. A palavra de Deus nos diz que através do pecado entrar ao mundo, o homem perdeu o direito de morar no céu. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela nos diz, louvado seja Deus, que Satã, ele queria ser mais que Deus. E por motivo de ele querer ser mais que Deus, ele começou a confundir a mente dos anjos. Louvado seja Deus. Segundo diz a palavra do Senhor, que ele conseguiu ali fazer a cabeça da terceira parte dos anjos. Louvado seja Deus. E por esse motivo, ele foi expulso para a terra com esses anjos desobedientes a Deus, que preferiu dar crédito a Satanás. Eu quero te dizer nesta noite, pelo que eu posso entender da palavra de Deus, que todo aquele que não está fazendo a vontade de Deus é comparado com um desses anjos, a qual desobedeceu a Deus e preferiu atender Satanás. Nós sabemos que, louvado seja Deus, o diabo de nossa alma, o inimigo de nossa alma, que é o nosso inimigo, né? Louvado seja Deus, que luta para tentar roubar de nós a nossa salvação, ele está aqui na terra confundindo a humanidade, assim como ele, quando estava lá no céu, ele conseguiu confundir a mente da terceira parte dos anjos. A palavra de Deus nos diz, louvado seja Deus, que todo aquele que não faz a vontade de Deus, é porque ele está fazendo a vontade do seu adversário. Você ainda não percebeu que o seu adversário confundia a sua mente, tentando fazer a sua cabeça, louvado seja Deus, sorrateiramente, louvado seja Deus, talvez te oferecendo algo que te agrada, agrado momentâneo, como as drogas, a prostituição, né? O álcool, o jogo, todo tipo de liberdade, louvado seja Deus, que o homem tem aqui na terra, é tudo ilusão. Mas nós não podemos esquecer, louvado seja Deus, que isso vai passar. E quando chegar ao fim, todos aqueles que deram crédito ao adversário de nossa alma, louvado seja Deus, vai ser lançado no lago de fogo com ele, né? A qual a palavra de Deus diz que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Quem será os anjos de Satanás? São todos aqueles que der crédito a ele, né? São aqueles que desobedecem a palavra de Deus. São aqueles que estão ouvindo o evangelho, louvado seja Deus, mas está em cima do muro, confuso, sem saber para que lado vai, porque vê muitas das coisas erradas. Verdadeiramente no meio evangélico existe muitas coisas erradas, mas isso está escrito na palavra de Deus, no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 10, que existe o pastor e existe o mercenário, e o pastor é aquele que tem cuidado e zelo pelas ovelhas, mas o mercenário é aquele que tenta confundir a ovelha. É justamente o que Satã fez lá no céu e continua fazendo aqui na terra. Então a igreja de Cristo Jesus está aqui hoje, louvado seja Deus, te alertando. Desperta tu que dorme, meu amigo, escuta a palavra de Jesus, porque os dias estão se findando e a noite está se aproximando, e chegando a noite ninguém mais pode trabalhar. O que é que quer Jesus nos dizer com isso? E chegando a noite significa o dia final, né? O dia que todos vão ter que se apresentar no tribunal de Cristo, a qual está escrito no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11 e versículo 12, que todo joelho dobrará diante do Pai e toda língua confessará diante dos anjos de Deus, de modo que cada um vai ter que prestar conta a Deus das suas obras. Louvado seja livro de Romanos, capítulo de número 10, me parece que é versículo 2 ou é versículo 3, que nos diz que o homem, ele estabelece as suas próprias leis e quer viver por ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que quer nos dizer com essa palavra? Que o homem, ele acha que é dono de si, ele pode fazer o que quer, louvado seja Deus, ele pode fazer o que der na sua cabeça, mas nós temos que parar para refletir que assim como existem as leis, né, que os governos estabelecem,
E é necessário que nós obedecemos as leis, né? Que é criada, louvado seja Deus. Não é diferente a vida evangélica, louvado Deus. Jesus estabeleceu os 10 mandamentos, né? As normas que o cristão ele tem que fazer, a maneira que ele tem que proceder para morar no céu, louvado seja Deus. E então sabemos que somos sujeitos às leis do homem, mas somos sujeitos à lei de Deus, os mandamentos do Senhor, né? E a Bíblia nos diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, né? Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, louvado seja Deus. E por isso, louvado seja Deus, a Igreja de Cristo Jesus se encontra aqui neste lugar, trazendo esta palavra para você que está ao alcance de nossa voz. O que você pode fazer hoje não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde, louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz, louvado seja Deus, que o amanhã não nos... Mas ela não conhece direito não, ela só chamou. Por isso nós devemos estar ouvindo a voz do Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus que está presente na nossa vida, nos orientando, nos incentivando, para que nós possamos anunciar esse evangelho da terra. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ouvir, né, louvado seja Deus, será salvo, mas aqueles que não crerem serão condenados. E esses sinais seguirão os que crerem no meu nome, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que é bom que nós procuramos nos acordar enquanto tem tempo, louvado seja Deus, e garantir o nosso lugarzinho lá no céu, porque Jesus está voltando, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu estaria agradecendo a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Meus queridos ouvintes, no João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, vai nos deixar uma grande palavra, bastante conhecida, onde Jesus ele instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E você pode acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 3 do Evangelho de João, onde Nicodemos era um príncipe dos judeus, ele era um fariseu, um dos principais da sinagoga, e ele foi de noite ter com Jesus. Aí nós nos perguntamos, o que um mestre, que se dizia mestre, doutor da lei, entendido, vai ter com Jesus? Vai ter com que a sua própria classe ali dos fariseus não acreditavam nele. Mas ele chega diante de Jesus e fala: mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas obras, esses sinais que o Senhor faz. Aí Jesus vai falar uma coisa bastante interessante para Nicodemos. Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Você prestou atenção? Jesus está falando: Nicodemos, se você continuar andando igual ao mundo, você não vai poder ver o reino dos céus. Se você continuar fazendo coisas erradas, coisas que você sabe que está no erro, não tem como entrar no reino dos céus. É necessário, para entrar no reino dos céus, arrependimento dos seus pecados. É necessário que você seja transformado. É necessário que você mude teu modo de se vestir, teu modo de andar, de falar, de se proceder. É necessário que você seja transformado. E o único que tem o poder para transformar é Jesus Cristo de Nazaré. É quem viemos aqui a pregoar essa palavra. Porque mais à frente um pouquinho, no versículo 16, vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então hoje é noite de salvação, hoje é noite de oportunidade. Basta você dar o primeiro passo. E qual é, pastor, o primeiro passo? Levantar sua mão e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Nicodemos pensava que ele sabia alguma coisa. O Senhor estava falando de coisas espirituais. Nicodemos, na sua ignorância, falou: como eu posso, sendo velho, tornar a entrar no ventre da minha mãe? Só entende das coisas espirituais quem está no Espírito. Nicodemos não estava no Espírito. Nicodemos estava na carne.
E a Bíblia vai dizer que aqueles que andam na carne se inclinam cada vez mais para as coisas da carne. Se você quer andar no Espírito, muitas das vezes você pensa: eu já tentei caminhar, mas não tenho força. Vou te fazer 3 perguntas. Está orando? Está jejuando? Está lendo a palavra? Se a resposta foi não, é por isso que você não tem se firmado. Experimenta levantar tua mão e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Orar, jejuar, ler a palavra. A Bíblia diz que a porta do inferno ela não pode se prevalecer contra a igreja do Senhor. E lá em Romanos o apóstolo Paulo fala que nada pode separar o ser humano do amor de Deus. Nem a largura, a altura, a profundidade, anjo, demônio. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mas é necessário que nós levantemos primeiro a nossa mão e reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aí então a palavra ela vai entrar em você e vai te transformar, vai te libertar, vai te limpar, vai te moldar, vai fazer tudo aquilo que é necessário, que você não tem força hoje, mas que é necessário para fazer, para entrar no reino dos céus. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quem liberta não é o pregador que está aqui, quem liberta é a palavra, porque nada do que estamos falando aqui é de nós mesmos, estamos falando aqui da palavra do Senhor, que foi escrita milênios atrás, mas continua viva e poderosa e atual e se cumprindo cada dia mais. Olha aí, há 1 dia, 2 dias atrás, esse terremoto que teve aí, que acabou com muita coisa. A Bíblia vai dizer que no final dos tempos haveria terremoto, fome, peste, guerra, rumor de guerra em várias partes do planeta. Olha para o nosso século, olha aí, guerra, um contra o outro, é terrorismo, é sequestro, é tantas maldades, perversidade, terremoto, o fogo aparece do nada, destrói uma parte da cidade. Vocês acham que isso é o quê? É ciência? A ciência tenta falar que é normal, é um fenômeno sim. É um fenômeno chamado a volta de Jesus Cristo. Irmãos, Ele está voltando. Se prepare, coloque a tua casa em ordem. Se você é um desviado, se você nunca foi servo do Senhor, não importa. Decida hoje, toma essa atitude, toma essa decisão na tua vida hoje. Levanta a tua mão e reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque só Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer morar no céu, levanta hoje a mão e reconhece Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero dar oportunidade